há uma pergunta no ar, e foi a mesma pergunta que o povo de Deus fez no passado. E esta pergunta é: por que saímos do Egito? Qual foi o motivo? Por que nós saímos? Qual foi a razão de sair? Números capítulo 11, versículo 20, diz assim: mas um mês inteiro, até que lhe saia a carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a Ele, dizendo: por que saímos do Egito? Essa foi a pergunta que o povo de Deus fez, quando eles estavam a caminho de uma promessa, a caminho daquilo que Deus tinha desenhado para eles. Eles já estavam reclamando. Eles, ao se depararem com processos de dor, de sofrimento, de angústia e de tribulação, eles se indignaram. O procedimento correto seria crer acima de todas as circunstâncias, acima do calor do deserto, da poeira, da falta de ar, da pressão, dos desafios, do cansaço, do estresse, da falta de fé. A resposta certa, a pergunta certa seria: Senhor, nós entendemos. Não seria nenhuma pergunta, mas uma resposta: Senhor, nós entendemos que esses processos de dor e de sofrimento vão nos levar a uma promessa que ninguém pode roubar. E essa pergunta mostra a indignação, a falta de fé das pessoas, de acreditar nas promessas de Deus, de acreditar nos sonhos de Deus, de acreditar na escrita do Senhor, de acreditar nos processos, de acreditar nos estágios da vida, porque hoje nós vivemos numa geração que ela quer pular estágios e etapas, e essa geração também, aconteceu isso com a geração do passado. Eles queriam que, como se fosse num passe de mágica, eles saíssem do Egito e já pisassem na terra prometida. Esse foi um evento chamado Êxodo. Foi um evento mais extraordinário, um dos mais extraordinários da face da terra, onde um povo altamente escravo por séculos, sem nenhum poder, sem nenhuma autoridade, sem nenhum recurso financeiro, somente através do poder de Deus, um homem é levantado, um líder é levantado, à semelhança de Jesus no Antigo Testamento. Um homem é levantado a conduzir o povo a sair de uma situação de miséria, de escravidão, até a uma promessa de Deus. E esse povo estava no Egito, todos vocês sabem a história, e é símbolo que o Egito significa escravidão. Isso já é muito conhecido no meio cristão. O Egito, ele é símbolo do pecado, ele é símbolo de um jugo que o povo não podia carregar, ele é símbolo de tudo aquilo que prende o povo, uma cadeia, um presídio, porque o povo estava lá, naquele Egito, preso, e ele era comandado, eles eram opressos, oprimidos, diferentemente da Babilônia, que foi um cativeiro moderno, onde eles podiam cultivar, onde eles podiam ter animais, onde eles podiam livremente andar pela Babilônia, respeitando os cultos dos seus deuses, ou respeitando as leis babilônicas, mas eles tinham uma certa liberdade. No Egito não, o povo era escravo, era opresso, era morto pela opressão, eram levados aos níveis de estresse que provavelmente nós, como seres humanos modernos, não vivemos ainda. Agora, um detalhe que não pode passar em nossa, ofuscado pela nossa pregação, pelo nosso culto hoje aqui, era que Moisés, ele tipificava Jesus no Antigo Testamento, porque Jesus veio como um segundo Adão no Novo Testamento, para nos livrar de todo cativeiro, de todo pecado, de toda algema, toda corrente que nos prendia a Satanás e a uma vida que nos conduziria ao inferno. Moisés foi um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Ele veio para libertar os cativos,
ele chegou com essa missão, foi levantado por Deus, mesmo sem condições para tal, mesmo psicologicamente, culturalmente, ele não tinha as qualidades necessárias para conduzir essa missão no sucesso, mas mesmo assim, ele foi um tipo de Cristo, e ele foi usado para libertar o povo do cativeiro. E aí, queridos, eu quero falar um negócio para você aqui, que não pode ser ofuscado pelos nossos olhos, e o nosso ouvido, ele não pode somente escutar aquilo que a gente quer escutar, mas para nós passarmos e alcançarmos as promessas de Deus na nossa vida, os desafios são necessários, os desertos são necessários, as covas dos leões são necessárias, as cavernas são necessárias, o desafio no Monte Carmelo é necessário. Vai haver um certo tipo de desafio, e esse desafio vai promover em você um certo nível de dor e de sofrimento. Não existe alcançarmos uma vida, de alcançarmos uma promessa de Deus, se um preço não for pago. Há um processo a ser cumprido, há uma história a ser escrita, e assim há conosco também. Os processos para que se fosse cumpridas as promessas de Deus para o povo naquela época vocês vão ter que passar pelo deserto, vocês vão ter que passar pelo calor, vocês vão ter que passar pela perseguição dos egípcios, vocês vão ter que passar pelas maldições de Faraó, pelas imposições de Faraó, pela perseguição de Faraó e dos seus exércitos. Vocês terão que passar por todas essas coisas, e nós também devemos enfrentar os nossos desertos, os nossos inimigos. Não existe uma vacina que pode nos proteger desses processos da vida. É inevitável. A dor vai chegar, a solidão vai chegar, o isolamento vai chegar, as necessidades humanas chegarão sobre a sua vida, as necessidades familiares chegarão no seu lar, elas baterão a porta da sua casa, e muitas vezes você, sem condição, sem força de lutar, você vai ter que abrir as portas da sua casa e vai ter que enfrentar esse inimigo. A derrota vai chegar uma hora na sua história. A história não é feita só de vencedores. Jesus, para ele alcançar a ressurreição, ele teve que morrer. E morrer, na ótica de muitos seres humanos, é o ponto final, é a derrota, é onde tudo se acaba, onde tudo se culmina no fim. Só que ele precisou passar por esses processos de dor e de sofrimento, e você vai ver aqui na frente que os processos de dor e de sofrimento que Jesus passou por mim e por você são fichinha perto daquilo que nós estamos passando. O deserto é para muitos um sinal de negatividade, de derrota. Só que o deserto e as situações adversas, elas são a melhor opção para o nosso crescimento. Você deve estar pensando aí, pastor, você está afetado, você está meio doido, essa época aí te deixou meio confuso. Como é que você pode falar que o deserto é o melhor cenário para o nosso crescimento? É lógico que é. O resultado de termos hoje homens altamente Nutelas, homens altamente incapacitados, mulheres que não são tementes a Deus, geralmente é o resultado de tempos bons, porque tempos bons não forjam homens de verdade. Vidas boas, vidas mansas não forjam uma geração de verdade, uma geração casca grossa, uma geração que não tem medo de passar os processos da vida, uma geração que encara a dor e os sofrimentos que ela pode propor para você. Um mar calmo, já dizia a frase, ele jamais vai formar um excelente marinheiro. É quando o mar está balançando, quando as ondas estão açoitando o barco, quando o barco está quase afundando, que ali se adquire a destreza, a habilidade, o equilíbrio, o conhecimento e a sabedoria para você vencer essas situações. E às vezes a sua vida hoje está desse jeito, está um mar, um oceano, ondas te açoitando, tentando te afundar, tentando quebrar o teu barco no meio, e você está no meio desse processo e não sabe o que fazer. Eu quero te dizer algo aqui: comece a aprender no seu deserto,
Comece a aprender no meio da tua derrota. Comece a aprender nesse tempo de tribulação, porque esse tempo é uma escola para todos nós. Tempos duros forjarão homens capazes. Tempos difíceis forjarão mulheres tementes, mulheres sábias, homens que não são mais aqueles homens Nutella. Tudo bem se teu pai te educou, te pagou a melhor escola, te deu tudo, te deu o carro, cara, você foi abençoado. Mas preste atenção se isso não estragou a tua vida. Tudo bem se o teu pai passou a mão na tua cabeça no momento em que você estava errado. Tudo bem, mas preste atenção, ele como pai, ele foi te proteger. Mas preste atenção se isso não te estragou, se isso não te levou à isenção do deserto. Porque uma das qualidades dos pais e das mães é frustrar os seus filhos. Pastor, você está muito louco. Estou o suficiente para dizer que você precisa também ser frustrado. Você não pode ser mimado. Você não pode ser conduzido como se você fosse um menino de 2 anos que não sabe andar, que não sabe o que é perigo, que não sabe o que é dor, que não sabe que é machucadura. Não se fala com um soldado como se ele fosse uma criança num jardim de infância. Não se fala com alguém que quer alcançar a salvação da sua vida, a eternidade no céu, como se ele fosse apenas uma criancinha do jardim de infância. Nós não podemos ter esse tipo de linguagem, filho. Eu não estou aqui para te estragar, eu estou aqui para frustrar a sua meninice. Sabe o que eu estou aqui para dizer? Que você precisa enfrentar o teu deserto. Você não pode correr do seu deserto. Você tem que enfrentar a tua dor. Você tem que enfrentar o sofrimento. Você não pode correr deles. Todas as vezes que nós corremos dos processos e das etapas de dor e de sofrimento, todas as vezes que nós negligenciamos o combate, todas as vezes que nós covardemente criamos atalhos, nós estamos declarando que é ineficaz o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todas as vezes que nós criamos uma vacina, Senhor, me dá uma vacina aqui para me anestesiar dessa dor, você está inutilizando quando Jesus Cristo subiu naquela cruz em seu favor e no meu favor. É lá nos desertos da vida que as nossas convicções são provadas, os princípios, as nossas posturas, onde elas são altamente, duramente contestadas e testadas. É lá no deserto, nas etapas de sofrimento, nas dores, nas lutas. É lá. Não é em cima da sua cama, deitado numa rede, fugindo das situações que você tem que consertar. Já vai pensando aí qual é a situação que você precisa consertar, qual é o deserto que você tem que passar, qual é a etapa de dor, qual é o nível da dor, qual é o sofrimento. Já vai pensando, filho, porque você vai ter que enfrentar isso cedo ou tarde. Como servo do Senhor, eu venho aqui nessa noite dizer para você: passe por esse deserto da sua vida, porque Deus está te condicionando, Deus está te fortalecendo. Ele está nessa hora enviando o Espírito dele sobre a sua vida para te capacitar, para você sair ileso dessa situação. Mas dói. É nesses momentos que o diabo vai tentar esmagar a tua alma. É nessas histórias, é nesses estágios, é nesse procedimento da nossa vida que o diabo vai tentar, como um rato, corroer a nossa fé. Como um rato, ele vai tentar roubar tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que nós acreditamos será colocado em desafio, será colocado numa mesa, como forma de teste. Isso é, coisas que eram inegociáveis para você, coisas que eram altamente sagradas, santas, coisas que eram convictas para você, elas serão colocadas na mesa em forma de teste, até que você abra os seus pontos ou não. E aí, nesses momentos, a dúvida, ela atinge os nossos corações, porque o diabo, ele pega um arco e ele entesa uma flecha de dúvida, e ele lança do seu coração, e aí as dúvidas
começam a criar espaço na tua mente, criar espaço no teu coração. As dúvidas começam a dizer para você: ué, ele está sendo tão duro comigo. Existem pastores que hoje são reféns de líderes das suas próprias igrejas. Se um pastor der uma exortação em público para alguém, outros se levantam contra esse pastor, contra essa pastora. Eu quero dizer aqui para você, se você é um pastor e uma pastora que está me ouvindo aqui nesse culto, continue sendo o que você é. Você não foi chamado para obedecer ovelhas, você não foi chamado para ser guiado por ovelhas, você foi chamado para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, para você ser um pai para essa geração e para você ser uma mãe para essa geração. Seja um pai, seja uma mãe, discipline, exorte, mostre o exemplo, como deve ser feito, não recue, porque é isso que essa geração quer, que você recue. Você foi duro, você foi dura, você expôs, você fez isso. É uma geração Nutella, que abre os pontos quando há uma pressão e quando há um calor. Se você é um pastor e está me ouvindo, meu irmão, se liberte desse jugo. Deus te chamou para uma causa maior. Você tem filhos espirituais, você tem filhas espirituais, então seja você mesmo. E as dúvidas vão no coração deles. Será que essa é minha igreja? Será que está na hora de eu sair? Será que realmente existe algum outro lugar melhor para mim? Todos esses lugares, queridos, vão te apresentar os desertos. Uns com menos intensidade, outros com mais seriedade. O deserto você vai passar no lugar X, no lugar Y, no lugar Z. Será que eu deveria ter casado com ele mesmo? Será que eu deveria estar casado com essa mulher? Será que é ela que eu tenho que partilhar o resto da minha vida? Será que a minha vida, eu fui chamado para passar provas no meu casamento, a minha vida inteira? Quero te dizer, filhão, se você conhecer uma mulher, todas elas são bravas, só muda o endereço, todas elas têm coisas a se resolver. Filha, se você conhecer um homem que é meio devagar, a maioria dos homens são, eles precisam de você. Então, não desista, existem processos. Se você ama, cumpra os processos, cumpra os estágios. Vai doer, vai sofrer. Eu lembro quando a pastora Letícia chegou no nosso pastor na época, o pastor Digão de Florianópolis. Ela falou assim, eu nem sabia de nada. Ela chegou para ele e foi pedir conselho acerca de mim. Falou assim: ô Digão, pastor Digão, o que você acha do Santos? Letícia, o Santos está chegando agora na igreja. Você tem certeza? Você vai pagar o preço? É o que ele falou. E ela decidiu pagar o preço. E não foi um preço fácil. Não foi um preço pequeno que ela pagou. Ela teve que me tolerar. Um cara imaturo na fé, um cara que estava se desenvolvendo em Jesus, que estava chegando na igreja, uma pessoa cheia de erros, uma pessoa que carregava um DNA totalmente diferente de um DNA celestial. Ela teve que pagar um alto preço, e ela passou por processos, e não amarelou em nenhum dos seus processos, e por isso que hoje Deus constituiu ela como uma esposa e como uma mãe, que posso falar aqui para vocês, é uma mãe das que eu conheço, que tem mais se doado, tem mais feito, porque ela não é só mãe da Esther e da Linda, mas ela se coloca como mãe de muitos, mãe de muitas, e desce o cajado, porque ama, e põe na pressão, porque ama, e esquenta o fogo, porque ama, porque se fosse uma mãe tola, deixava as coisas acontecendo às situações da vida, mas é porque se importa, é porque ama, é porque quer cuidar, que é desse jeito. E aí, é nos momentos do deserto da vida, que tudo isso que eu falei para vocês, será colocado à prova. Só que, a prova ela vem para nos aperfeiçoar.
para nos colocar numa situação aonde quer que nós estejamos e não aonde nós queremos estar. A Bíblia nos diz, Números capítulo 14, esse é o texto base, diz assim: então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, e porque o Senhor nos traz a esta terra para que cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Olha isso, pessoal, como o deserto e as situações contrárias da nossa vida têm um poder devastador contra nós mesmos. Talvez essa devastação tenha chegado já no seu coração. O povo, como um povo escolhido, que eles viveram diversas intervenções divinas, eles viveram diversas situações sobrenaturais, tanto de proteção, de provisão, de direção, de tudo. Deus tinha feito tudo aquilo para eles continuarem acreditando cegamente no agir de Deus. E aí esse mesmo povo muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de crer. Eles começam a acreditar que a melhor opção para a vida deles não era mais acreditar nas promessas, e sim ou morrer no deserto, ou voltar para a escravidão. E a parte mais assustadora dessa história, convenhamos, é que ela se repete nos dias de hoje. Pessoas que foram estragadas, elas não conseguem ouvir um não, elas não conseguem ouvir peraí, vamos analisar a sua história. Eles não querem ouvir nada, eles não sabem lidar com uma negativa, e não uma negativa destruidora, mas uma negativa que vai edificar a vida deles. É a mesma coisa do filho chegar para o pai, a criança, e disser assim: pai, eu posso botar a mão no fogo? E o pai falar assim: não. E o filho se revoltar com aquilo. Isso é uma negativa que vai construir e vai edificar e vai defender e proteger. E é o que o povo estava perecendo, porque eles não sabiam ouvir um não. E hoje o povo não sabe ouvir um não, não sabe ouvir uma negativa, não sabe se submeter a processos e etapas da sua vida. E agora, essas mesmas pessoas, elas se submetem não ao agir de Deus e a viver as promessas de Deus, mas elas se submetem às consequências da rebelião no seu coração. Elas se submetem ao deserto, elas se submetem à escravidão. Elas não entendem que após o deserto existe um campo verde de promessas do Senhor sobre a vida delas. E na realidade, o povo de Êxodo, eles não contavam com o deserto. Eles não sabiam que aquele deserto seria tão longo, seria destruidor. Porque na realidade, quem quer enfrentar um deserto? Quem quer enfrentar uma dificuldade na vida? Seria muito bom se a vida fosse boa, se fosse o mundo da Alice e as suas 1000 maravilhas, seria muito bom, mas não é desse jeito. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, ele sofreu resistência, o seu sangue foi derramado, o Senhor Jesus suou para vencer no deserto. Se você ver e analisar a fisiopatologia da morte de Jesus Cristo, você vai entender o quanto aquilo foi flageloso, danoso e desumano sobre a vida dele. Você acha que ele escapou disso? Você acha que ele escapou desse processo? Você acha que ele escapou dessa etapa da vida dele? Eu vou te dizer um pouquinho aqui como é que foi. Aquilo era uma execução romana, e todos vocês sabem, começava com a humilhação. Tiravam a roupa da pessoa,
deixavam ele nu em público, amarravam ele num pilar. Amarraram Jesus, deram chicotadas. Vocês sabem como é que era o azorrague, o chicote da época, com pedaços de metal, pedaços de prego, pedaços de ossos. E assim aquilo entrava na pele da pessoa, arrancando pedaços. E todo mundo sabe que uma pessoa que está num nível elevado de estresse, as coisas já não ficam mais na mente dessa pessoa. O próprio corpo começa a sentir e reagir. Uns sentem na voz, uns ficam com a pele empipocada, uns começam a suar mais, a pele fica mais frágil. E você sabe que isso aconteceu com Jesus. Cada corte, cada chibatada, tudo aquilo estava vindo sobre a vida do Senhor como uma etapa dolorosa da vida dele ali. E ele não se eximiu, ele não desistiu, ele não saiu dessa etapa. Aí, as lacerações, os açoites continuaram, e não somente na sua pele, mas foram profundos até o seu músculo, ao ponto de Jesus não conseguir caminhar. Sem dizer aqui, a fome, a sede, as necessidades humanas, fisiológicas, que Jesus estava passando naquele momento da sua flagelação. Havia um arbusto, ainda há esse arbusto na Palestina, que é chamado de Spina Christi, que é o arbusto que eles envolveram, fizeram um círculo e colocaram na cabeça do Senhor Jesus como se fosse uma coroa. Eles pegaram um manto vermelho de um soldado, um manto que estava todo sujo, e como Jesus era entendido o rei dos judeus na época, eles pegaram um manto carmesim, que era a capa do soldado, e de forma blasfema jogaram sobre as costas de Jesus, dizendo: olha, ele não é o rei. Pegaram um pedaço de madeira, um pedaço de pau, colocaram na sua mão direita e declararam ali, em forma de zombaria, que ele seria o rei, com um cetro na sua mão direita. E aí, Jesus desistiu disso aí? A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha calada. Ele não falou nada, ele apenas não desistiu. A via dolorosa foi um procedimento altamente desumano. Ele desistiu? Ele não desistiu, ele continuou. O seu próprio povo se voltando contra ele, e por muito menos você tem desistido de uma vida com Deus. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Acorda! Acordem! Acordem, ó geração dos dias atuais. Parem de buscar um evangelho que é somente parecido com um desenho animado para crianças. Parem de buscar sermões que só acariciam o seu ego. Parem de buscar pastores que vão encobrir o seu pecado. Parem, ó geração dos dias atuais. A vida com Deus, ela é um evangelho de dor, de sofrimento, de paixão, de sangue derramado, mas de ressurreição, de glória. Isaías capítulo 25, versículo 4: tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis se apresentam, e é como uma tempestade contra um muro. Olha, Jesus mesmo passando por todas as tribulações, a Bíblia diz que Ele é um muro nos defendendo de toda tempestade. Ele é um muro, Ele é uma fortaleza, Ele é o refúgio para os pobres. Então, se você está num momento, num processo de dor, de sofrimento, se as lágrimas brotam da sua face, sem ao menos você querer, se a angústia traz um nó na sua garganta, e você pode beber litros e litros de água, e esse nó não desce, não passa, queridos, o Senhor Jesus é o refúgio para a sua situação. Ele é o muro que vai te defender dessa tempestade. Acomodar-se é natural do ser humano. Eu vou ficar aqui debaixo dessa proteção? Não, eu vou continuar caminhando. O Senhor me protegeu dessa, eu vou avançar. O Senhor me protegeu dessa flecha, eu vou avançar.
o Senhor me protegeu desse leão, fechou a boca do leão, eu vou continuar avançando. Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andem em espírito, e não cumpram a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais aquilo que quereis. Gálatas 5, 24, e os que são de Cristo crucificaram a sua carne, e as suas paixões, e as suas concupiscências. Se vivemos em espírito, também andemos em espírito. E aí o sucesso de tudo isso, o que alegra o coração de Deus, é Deus olhar, Ele do seu trono, Ele olhar para a terra, e ver um filho dele, uma filha, passando por processos de dor, desumano, sofrimento, desumano, e este não se corrompeu com as coisas desse mundo, este não se desviou, este não se entregou à prostituição. Essa é a diferença daqueles que têm uma chamada, essa é a diferença daqueles que a trombeta soou no céu e eles ouviram, essa é a diferença daqueles que têm um selo na sua cabeça, o selo do Espírito Santo e da promessa de Deus. Essa é a diferença. Olhe para os times de futebol que são campeões, não mediram seus adversários. Olhe para os lutadores profissionais, eles não medem os seus adversários. Às vezes os adversários são até superiores tecnicamente que eles mesmos. Mas aqueles que querem ser campeões, aqueles que querem fazer a diferença, eles olham a dificuldade como uma oportunidade para vencer. Você tem que olhar para o seu deserto, para as situações de tribulação e adversidade da sua vida, como uma oportunidade para Deus derramar a glória dele num vaso que está vazio, num vaso que está dolorido, num vaso que está sofrido, num vaso que está opresso. Deixa Ele derramar a glória dele sobre a sua vida, deixa Ele derramar o Shekinah dele sobre você, deixa Ele enviar o poder, o revestimento celestial, deixa Ele revelar sobre você o plano que Ele tem sobre a tua vida. Deixa Ele, porque até Jesus passou por situações altamente de desastre, até no deserto. O Senhor Jesus foi conduzido, e a diferença é que Ele foi conduzido, mas Ele estava cheio do Espírito Santo. Diz lá, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá Ele foi tentado. Ele foi tentado. Só que Jesus estava cheio. No deserto o cara estava cheio. E eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, nessa noite, filho e filha. Se você está num deserto, se você está numa luta ardente, se o calor ele aumentou na sua vida, se a opressão ela está muito grande, seja cheio do Espírito Santo, seja cheia da plenitude do Espírito Santo de Deus, porque é só isso que vai te tirar desse deserto. E aí, se nós aprendemos a passar por esses momentos de extrema pressão, sem se corromper, sem se submeter ao pecado, sem perder a santidade, sem adulterar, sem trair, sem se prostituir, aí sim nós aprenderemos a confiar em Deus de uma maneira totalmente diferente. Salmo 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para todo sempre. Confie, comece a confiar sobrenaturalmente, porque Deus vai te tirar desse deserto, Deus vai te tirar dessa fase. As pessoas podem dizer e expressar: oh, fase eu estou vivendo, mas diz assim: oh, glória a Deus por essa fase que eu estou vivendo, porque é na dor que eu vou crescendo, é no sofrimento que eu vou amadurecendo. As coisas mais valiosas desse mundo, elas passam por processos de pressão. O diamante, ele precisa passar por um processo de pressão, de pureza.
O ouro, a prata, precisam passar pelo fogo. A Bíblia diz que o Senhor, Ele se apresentará ao seu povo como se fosse um refinador. Malaquias capítulo 3, versículo 3, diz assim: Ele se assentará como refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como o ouro e a prata. Assim passarão a apresentar perante ao Senhor ofertas com justiça. Provérbios capítulo 17, versículo 3: O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. 1 Pedro 4,12: Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Olha isso, 1 Pedro, está passando por uma provação, não tem nada de estranho com a sua vida. Está passando por uma luta, não tem nada de estranho com a sua vida. Não tem nada de estranho. Malaquias diz que o Senhor vai vir como um refinador. Ele vai puxar uma cadeira, vai sentar, vai começar a trabalhar no refino do ouro. O ouro é um metal que ele é tirado e ele vem cheio de impurezas. Quando chega na mão do trabalhador, do ourives, esse trabalhador, ele pega diversas ferramentas e ele vai ali tirando as impurezas do ouro. Ele lixa, ele passa os instrumentos, e aí aproximadamente 25% do material cai daquela peça. Isso é, ouro caindo do próprio ouro, nos dizendo que na nossa vida nós vamos perder, nós vamos passar por sofrimento, nós vamos passar por etapas que talvez não sejam favoráveis. Há um tipo de sacrifício, até que esse ouro fique numa peça altamente reluzente, altamente polida, altamente pura. Eu estava com o pessoal da igreja da Pipa e eles me ensinaram que existe um ouro aqui no norte do Brasil que é vendido, é um metal que é vendido como ouro, e é chamado ouro de tolo. É aquele ouro que é aquele metal do cadeado, que é douradinho, sabe o douradinho do cadeado? É aquele metal. Se chama ouro de tolo, para quem conhece. Para quem não conhece, eles vendem como se fosse ouro verdadeiro, só que não passou por refino, não passou por um processo, não passou pelo fogo, não foi esquentado, não foi purificado. A prata é colocada no crisol, uma ferramenta que é levada no fogo, ela é esquentada, e aí quando ela esquenta, as impurezas são jogadas para cima, e aí o acrisolador, o ourives, o trabalhador, ele vai separar as impurezas. A Bíblia fala ainda em diversos textos que o Senhor, Ele iria nos refinar 7 vezes mais, 3 vezes mais. Isso é, todo o processo seria repetido 3, 7 ou muitas outras vezes mais, para que nós pudéssemos estar puros e santificados na sua presença. Puros e santificados. Agora há uma salvação para tudo aquilo que foi perdido. É muito legal isso, essa história do ouro, porque aqueles 25% do ouro que é perdido na sua purificação, o ourives, ele pega todo o lixo que foi envolvido nesse processo e ele passa por outro processo, é a purificação do lixo. E aí ali ele é tirado novamente, o ouro é separado, as gramas que foram perdidas no processo da purificação, elas são resgatadas de novo, e aí elas são esquentadas, elas são purificadas, e elas são inseridas naquela peça. E é por isso que eu digo para você nessa noite, como servo do Senhor, eu declaro sobre a sua vida, recebe essa palavra no seu coração, porque tudo o que foi roubado na sua vida está sendo devolvido 2 vezes mais, santificado e purificado e refinado. Se você adorava e não consegue mais, Deus está trazendo a você tudo que foi roubado. Se você pregava e não consegue pregar mais, Deus está trazendo novamente tudo que foi roubado sobre a sua vida. Deus está trazendo.
Agora, nesse processo, o diabo ele vai tentar produzir uma anestesia para você não passar pelos processos de dor e de sofrimento, e ele vai também fazer com que você vista uma máscara, use uma máscara, para que as pessoas não olhem para você, para que elas olhem para você e não enxerguem o sofrimento, para que você se apresente como um super-herói da fé, como um homem altamente espiritual, como aquele que está inerte às dores, aos sofrimentos, aos processos desse deserto e dessa vida. A palavra máscara, a etimologia da palavra máscara tem em seu significado duas palavras: enganosa e feiticeira. Isso é, a máscara é usada para enganar, para enfeitiçar. Ela apresenta algo que realmente não é, e a máscara te esconde dos outros, só que ela te afasta de Deus. Ela condiciona a sua vida a estar sempre nesse deserto. As pessoas que estão no deserto, que não pedem ajuda, são aquelas que usam máscara. Tá tudo bem, mas a vida está toda destruída. Tá tudo bem, mas está postando foto no Instagram que tá numa vida altamente satisfatória. Tá tudo bem, mas o marido está sendo entregue nas mãos de Satanás. Como que está tudo bem? Que máscara que você decidiu escolher usar no dia de hoje para esconder o teu sofrimento, a tua angústia? E eu não estou falando aqui para você andar com uma olheira, para você andar com o cabelo desarrumado. Não estou falando aqui para você colocar uma aparência farisaica, mas eu estou falando aqui no nível de você abrir o seu coração e pedir ajuda para aqueles que podem te ajudar. Eu estou falando aqui no nível de você abrir o seu coração a Deus e esperar uma intervenção do céu sobre a sua vida. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa sensação de usar máscaras só vai produzir fingimento, só vai colocar você, só vai dar um increase aí na tua performance, só vai aumentar a tua performance, só vai modernizar a tua performance, mas por dentro é como Jesus disse: vocês estão como sepulcros caiados. Por fora está tudo pintado, o túmulo está todo pintado, mas por dentro tem um defunto, você está morto lá dentro. Enquanto você se esconder atrás das suas máscaras, enquanto você não tirar essa máscara da tua vida e enfrentar os desertos, as etapas de dor, as etapas de sofrimento, você vai ficar preso na história. A gente só vai passar a viver aquilo que Deus tem para nós, as maravilhas que Deus tem para nós, os planos que Ele tem para nós, quando nós entendermos isso. Salmo 40, versículo 5: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que o Senhor preparou para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. São por demais numerosos. Você só vai passar por esse deserto da sua vida quando você entender o que está dito nesse salmo. Senhor, eu estou num deserto de dor, de sofrimento, de angústia, de tribulação, mas numerosos são os seus planos acerca da minha vida. Numerosas são as maravilhas que você tem preparado para mim. Numerosas são as promessas que eu tenho para viver. E quando você se apega dessa verdade, o deserto que era gigantesco, ele passa a ser só um trechinho de areia. O gigante que você enfrentar já não é mais tão grande e musculoso. A arma afiada já não tem mais o corte necessário para cortar você, porque você está se revestindo das promessas, você está se revestindo da dor que gera força, do sofrimento que gera glória. E aí, quem pode parar um homem que está repleto de glória, um homem que passou por dor, um homem que passou por sofrimentos, por angústias? É por isso que Paulo fala assim: que vocês não me encham mais, porque eu carrego as marcas de Jesus sobre o meu próprio corpo.
que vocês não me encham mais. Eu tenho as marcas, ninguém vai me tirar do foco, ninguém vai me tirar do meu destino profético, ninguém vai apagar a lâmpada que Deus acendeu, ninguém vai me tirar da minha caminhada, ninguém. E aí é onde você vê as suas necessidades fisiológicas, elas sendo visitadas por Deus. É onde você vê as suas necessidades espirituais. É onde você vê a sua autoestima voltando. É onde você vê o Espírito de Deus tomando conta das áreas mais tristes da sua vida e da tua história. E aí, filho, posso dizer para você, com toda a minha vivência num altar de uma igreja, que é aí onde se formam os vitoriosos. Nenhum vencedor é formado deitado numa rede. Nenhum vencedor, nenhuma vencedora, ela é formada pulando etapas da sua vida. Chegou a etapa da alegria, viva com alegria. Chegou a etapa do sofrimento, viva essa etapa, não cria um atalho. Saiba que Deus está contigo, saiba que Ele tem promessas para você logo depois dessa fase. E é por isso que nessa noite eu digo para você que não chegou a hora de você desistir. Se você queria pular da ponte, não chegou a hora. Se você queria tomar uma medicação de alta dose para tentar dar cabo da tua vida, não chegou a tua hora. Essa não é a tua hora. Não é a hora você desistir da sua vida. Não é a hora, ou talvez o caminho mais fácil seja você abandonar a tua esposa, abandonar o teu marido, pegar tuas malas e fugir. Talvez esse seja o caminho mais fácil. Agora, não pergunte para mim, pergunte para Deus qual é o caminho que Ele quer que seja a sua trajetória. Não pergunte para mim, pergunte ao Espírito Santo agora. Agora, o que eu sei é, continue vivendo como um bom soldado de Cristo. Continue vivendo como um filho e uma filha de Deus, e não como um servo, mas como um filho e uma filha. Que existe um pai que está te exortando, que está te disciplinando, mas para o teu bem, para o teu crescimento, para a tua maturidade, para o teu fortalecimento e não para a tua morte. Continue sendo aquele que corre a trajetória inversa da sociedade dos dias de hoje, não sendo uns Nutella, mas sendo homens capacitados e mulheres tementes a Deus. Seja aquele que não vai desistir no meio do deserto. Continue caminhando, porque existem galardões e promessas para a tua vida. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Se você está nesse culto pela primeira vez, eu quero fazer uma oração por você. Você não entrou aqui à toa. Você estava navegando aí pelo Instagram, pelas plataformas, e você chegou até esse lugar. É porque Deus tem algo para a tua vida. E eu quero também me direcionar a você que ouviu essa palavra e algo tocou no teu coração. Porque às vezes você está passando um deserto ferrenho na sua vida, mas Deus está te purificando, Deus está te fortalecendo. Não existe glória sem sacrifício, não existe vitória sem sofrimento e sem dor. É necessário passar por esses procedimentos, por esses processos. E se você está nesse exato momento passando por isso na sua vida, eu quero orar por você. E eu quero declarar uma palavra profética sobre a sua vida. Filho, não desista. Não desiste. Continua na tua trajetória. Continua na presença do Senhor, porque Ele tem mais para a tua vida.
Então, se você quer fazer essa oração comigo, no lugar onde você está, feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração, e eu quero orar por você. Antes disso, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro, com toda a minha fé, com tudo que sou, que sou teu servo, sou tua serva, e eu reconheço, nessa noite, que o Senhor morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje, vivo está, e agora eu tomo a posição de filho na sua presença. Te peço, me fortalece no caminho do deserto, para que eu não desista, mas para que eu continue firmado nas tuas promessas. Assim são as minhas palavras. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu te reconheço como meu único, exclusivo, suficiente Senhor e Salvador. E a minha vida eu entrego nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Permaneça com os olhos fechados, eu quero orar por você. Pai eterno, querido Deus, eu abençoo as vidas que estão ouvindo essa pregação agora, declarando sobre os teus filhos agora o teu poder, a tua graça, as tuas misericórdias. Meu Pai, durante esse deserto, que o Senhor possa fortalecê-los, não os tire do deserto, mas fortaleça-os nesse deserto, mostra a tua glória nesse deserto. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, mostra o teu poder, mostra o teu braço. Ah, meu Pai, se revela sobre os teus filhos, mas não os tire desse deserto, porque o deserto é crescimento, o deserto é amadurecimento, o deserto é fortalecimento, o deserto é um caminho, é um cenário, aonde a sua glória, aonde o seu agir será identificado por todos nós. Não nos tire desse deserto, mas nos fortaleça, para que nós tenhamos força para atravessar e não voltar atrás, para que nós não perguntemos por que nós saímos do Egito, por que nós saímos de lá, para que nós tenhamos a resposta como certeza do nosso coração. Nós saímos para nos encontrar com a glória do Pai, e por isso nós estamos aqui, Pai, nessa noite, nos achegando ao seu altar. E essas vidas que estão ouvindo essa palavra, que venha um avivamento interior, que venha a restauração deles nesse deserto, que venha a restituição dos dons, que venha, Senhor, a fortaleza celestial sobre os corações dos teus filhos. Muitos estão emaranhados ainda, Pai, no pecado, mas que nessa noite seja reveladora e libertadora sobre os teus servos. Liberta-os e conduza-os, ó Pai, num caminho de glória e de paz. Assim é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Se você fez essa oração comigo pela primeira vez, vai aparecer um telefone aqui na tela. Esse telefone é do Ministério Boas-Vindas. O que nós queremos? Que você mande uma mensagem, dá um print aí, ó. Se você está no Instagram, dá um print da tela, está o número aqui aparecendo. Se você está no YouTube, tira uma foto ou já salva aí no seu celular, manda o teu testemunho, conta para nós o que Deus tem feito com você. E esse é um canal que a igreja abriu para que a gente esteja junto, para que você receba um conselho e um aconselhamento, tá certo? Você pode também, se Deus tem falado com você, mande o seu testemunho para o meu Instagram, @FábioSantos1, vai aparecer aí na tela também. Eu quero ouvir o teu testemunho, eu quero saber o que Deus tem feito na tua história. Vamos celebrar a Santa Ceia, e eu quero pedir que você abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, pode trazer aqui para mim, versículo 23, se você está aí com a tua ceia, tira uma foto, me copia lá que eu vou repostar você participando dessa ceia. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Oremos. Pai, aqui está o pão, símbolo do teu corpo, que foi amassado por nós. O Senhor sofreu tantas perseguições, tantas machucaduras no seu corpo, para que hoje a igreja, Pai, tivesse liberdade em te cultuar e em te buscar. E por isso nós consagramos esse elemento. Ele agora não é mais o pão, mas ele é o teu corpo. Aqui também, Pai, está o suco de uva, representando o teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Nós consagramos esse suco a Ti. Que quando bebermos esse suco, que se inicie um novo tempo em nossa vida, que os nossos pecados sejam perdoados, que as nossas iniquidades sejam canceladas, e que nós possamos viver o melhor do Senhor nas nossas histórias. Por isso, Pai, nós consagramos esses elementos a Ti agora, em nome do Senhor Jesus. Levante o seu pão bem alto. Pai, aqui está o teu corpo. E Senhor, quando nós comermos deste pão que simboliza o teu corpo, que sejamos visitados em curas e em milagres. Existem pessoas aqui, Pai, precisando de milagres. Que o Senhor visite eles, Pai. Que venha um milagre sobre a carne dos teus filhos, sobre o corpo deles. Que todas as doenças que estão aprisionando os teus servos agora, que elas batam em retirada em nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz no livro de Isaías que pelas pisaduras do seu corpo nós somos sarados e curados. E por isso todas as dores, todas as doenças e os seus nomes e os seus sintomas sejam, Senhor, cancelados após comermos desse pão. Aqueles que estão em leitos de hospital agora, que sejam visitados pelo Teu Espírito Santo, que haja cura, que os nossos idosos, ó Pai, estejam livres de todo contágio mortal desse vírus, que todos nós, toda a nossa igreja, eu continuo profetizando isso, que não seremos contaminados e contagiados por esse vírus. Nos mantenha, Senhor, protegidos pelo Seu poder e pelo nome do Senhor Jesus. Coma do pão. Levante o teu cálice. Senhor, sobre as nossas mãos agora está tudo aquilo que é de mais importante nessa terra, o sangue de Cristo. Nessa noite aqui, Pai, nós consagramos esse suco de uva, declarando agora que ele é o teu sangue que foi vertido naquela cruz em nosso favor. Quando bebermos, Pai, que os nossos pecados sejam perdoados, iniquidades canceladas, maldições quebradas, e que nós possamos viver livres, Pai, na Sua presença. Nos liberta, Pai, de toda idolatria, de toda apostasia, de todo mal espiritual dessa época. Nos cura, Pai, do ódio. Nos cura, Senhor, das dores, dos sofrimentos, das depressões, das desilusões, de tudo aquilo que tem prendido o espírito do Teu povo. Nos liberta de todo mal. Ao bebermos, Pai, que se inicie uma nova vida em nossa história. Beba do sangue.
Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos adorá-lo. Vamos finalizar esse culto adorando o Senhor. Morte vencestes, o véu tu rompestes, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Tu és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. O seu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Recebe essa palavra no seu coração. Todas as coisas serão restauradas na sua vida. O seu casamento vai ser alvo de restauração. A sua família vai viver um tempo de restauração. Os seus filhos viverão um tempo novo. Filhos que estavam desviados na presença de Deus, eles vão começar a voltar. Eles vão começar a voltar, porque essa geração é uma geração santa. O diabo não pode tocar os seus filhos. O diabo não pode tocar no teu casamento. Então somente acredita, continua acreditando, porque Deus é contigo. Ele não te chamou para você ficar preso no deserto. Ele não te chamou para você ficar preso em etapas de sofrimento e de dor. Mas Ele te chamou para você ser capacitado nessas etapas, para que a glória dEle se derramasse sobre a sua vida, para que você não ficasse preso ao passado, mas para que você possa avançar para as promessas do Senhor. E elas são muitas, elas são muitas, elas são muitas. Deus tem um futuro abençoado na sua vida. E que Deus te abençoe e te guarde. Que você viva essa atmosfera de vida na sua história, mas que ela seja recheada do Espírito Santo. Que venha um avivamento interior sobre você. Que o seu coração
Continue apegando fogo pela presença do Pai. Oh, rachatarabassor, diraraiabashemiananai. Que se inicie nessa noite uma fome e uma sede pela busca da presença do Senhor. Radadadasobiananai. Oh, aleluia. Que os planos, os sonhos, os desenhos de Deus, os mapas do Pai, as canções, as pregações, elas se derramem sobre você. Que venha esse novo tempo sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oremos o Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Levante sua mão direita bem alto aí. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, a unção e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós até que o Senhor Jesus Cristo volte para nos buscar. Como servo e sacerdote do Senhor, eu declaro sobre sua vida agora que você não vai ficar preso no deserto que foi colocado para você atravessar, mas Deus vai colocar força nas suas pernas, Ele vai colocar vigor na tua alma, Ele vai avivar o teu espírito, Ele vai trazer um mapa para a tua mente, e você vai sair desse deserto, você vai sair dessas etapas de dor e de sofrimento, com glória e com um avivamento interior, edificado, solidificado na presença de Deus. E que o Espírito Santo proteja você e toda a tua família de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas aí na sua casa. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Foi uma honra para mim poder trazer essa palavra para você nessa noite. Continua pegando fogo na presença de Deus. Quero incentivar você, vai lá no Instagram da Bola Sede, acompanhe o culto do apóstolo Rina, do meu pai espiritual. Deixa Deus falar contigo também, que seja uma noite de glória, que seja uma conferência profética na tua história, agora a partir dos domingos. E também não esquece, manda o teu testemunho para o meu Instagram. Eu quero conversar com você, eu quero ouvir a tua história, tá certo? Que Deus abençoe vocês, uma semana de vitória. Deus abençoe. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Deus tem um sonho, e esse sonho é que nos próximos anos uma geração se levante debaixo dessa autoridade, dessa unção. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em todos os confins da terra.